Quarta lição: é melhor ser amado ou temido. A vida é uma longa e constante batalha que precisa ser combatida todos os dias. Essa é a realidade inevitável de todas as espécies em sua luta pela sobrevivência. E não é diferente para o ser humano. Felizmente, a maioria de nós não vê mais os campos sangrentos das refregas de outrora. Mas isso não quer dizer que as guerras tenham acabado. Hoje, a luta é em outro nível. As estratégias, agora, se voltam para a conquista da nossa mente. A ameaça é contra nossas fraquezas psicológicas. Em todos os setores existem indivíduos e empresas que não medirão consequências para conquistar e assegurar sua posição no topo. A concorrência entre pessoas, companhias e organizações é uma guerra aberta. E não se iluda, o mundo está repleto de pessoas inescrupulosas que tentarão nos usar como objetos para conquistar o que elas querem. Se não estivermos atentos e não tomarmos alguns cuidados, seremos sutilmente seduzidos a incorrer em erros e cair em armadilhas que podem nos custar décadas de trabalho. Tome cuidado com aqueles que agem com simpatia e amizade na sua frente, mas o sabotam e o combatem quando você vira as costas. Ou com aqueles que, ainda mais dissimulados, lhe oferecem apoio e suporte em promessas que nunca serão cumpridas, só para iludi-lo e, na hora certa, puxar seu tapete. A cultura talvez negue essa realidade e promova uma sociedade generosa e pacífica, fingindo que tudo está bem. Mas no fundo, cada um sente o peso da realidade como ela é. No palco, tudo parece em paz e sob controle, mas atrás das cortinas, cada um está por si só, acanhado e com medo. E pior, os ataques não acontecem apenas entre estranhos, mas também entre amigos, familiares e casais. Seu próximo inimigo pode ser um cliente, um sócio, um chefe, um comprador, um funcionário, um colega, um amigo, um namorado ou um cônjuge. É bom estar preparado. Aqueles altamente sedutores, não raras vezes, são os mais dissimulados e manipuladores, capazes de fazer qualquer coisa para enganá-lo e tirar o máximo de vantagens possível da relação. Não desdenhe desses riscos tentando ser o tipo pensamento positivo. As consequências de um cochilo podem ser intoleráveis para quem pensa assim. Entenda, a verdade é que somente uma minoria pode vencer no jogo da vida. E mesmo que você tenha chegado ao topo com honestidade e integridade, o simples fato de estar no topo, inevitavelmente, despertará a inveja daqueles ao seu redor. E aqueles que mais o atacarão não serão os estranhos, mas o seu círculo mais íntimo. Amigos, familiares e colegas, gente que você deixou para trás. O sentimento de inferioridade diante do seu sucesso os machucará, os fará sentirem-se incapazes, e uma vez feridos, a inveja costuma ser a única saída. Quando você despertar a inveja em alguém, tenha cuidado, pois tudo o que você fizer estimulará ainda mais esse sentimento. Aos poucos, essa pessoa não suportará mais manter esse rancor escondido e começará a espalhar o veneno contra você. E pior, ela não fará isso abertamente, mas de maneira oculta em geral, por trás de uma máscara complacente e amorosa. Por isso, não se agarre em promessas de amor e amizade eternas e acima de qualquer suspeita. Ame, rodeie-se de amigos e seja leal, mas mantenha-se atento. Tenha uma postura firme, baseada, acima de tudo, no respeito mútuo. Sua postura é importantíssima, porque ela afetará diretamente a forma como você será tratado pelos demais. Uma postura vulgar e desleixada, que não inspira segurança e autoridade, fará com que as pessoas não o respeitem da maneira apropriada. Por isso, um líder, primeiro, deve aprender a liderar a si próprio. Isso lhe conferirá respeito sobre si mesmo, o que faz com que ele inspire o mesmo respeito nos outros. Ao agir como um líder, confiando em seu poder de liderança, você será visto pelos demais como um líder e será respeitado como tal. Sendo assim, nunca permita-se perder o autorrespeito. Faça com que a integridade seja seu único parâmetro de comportamento e esteja mais preocupado com seu próprio julgamento sobre si mesmo do que com o julgamento alheio. Evite condutas impróprias por respeito próprio e não por causa das convenções sociais. Tenha admiração por si mesmo e verá que não irá precisar implorá-la a outros. Nunca demonstre dúvida nem abra mão de sua dignidade.
Faça com que suas ações sejam dignas de um grande líder. Seja sublime em seus pensamentos e obras, e todas as suas atitudes mostrarão que você merece ser um líder forte e poderoso, mesmo que ainda não ocupe oficialmente tal posto. A partir de hoje, então, lembre-se de que você possui o poder de definir seu próprio valor no mercado. Saiba que sua postura, suas atitudes e seu comportamento evidenciam o que você pensa sobre si próprio. Se você se humilha, mostra insegurança, timidez e se é medroso, as pessoas deduzirão automaticamente que essas atitudes refletem a essência de seu caráter. E elas lhe definirão por isso, e não raras vezes, cairão sobre você como abutres, sugando-o o máximo que puderem. Não as condene por isso. Essa é, infelizmente, parte essencial da natureza humana. Apenas atente-se para o seguinte detalhe importante. A conclusão dessas pessoas não é resultado daquilo que você é, mas da maneira como você se apresenta a elas, o que você pode mudar simplesmente assumindo uma postura mais firme, segura e confiante, agindo como se estivesse determinado a conquistar seu lugar no mundo a qualquer custo. O primeiro passo nesse processo é declarar uma espécie de guerra contra sentimentos de autopiedade e exigir o mais alto respeito de si mesmo. Para tanto, aprenda a acreditar plenamente em si próprio. Quando alguém acredita em si, essa simples crença muda tudo. Quinta lição. Quando e de que maneira devo manter minha palavra? As palavras costumam nos confundir mais do que esclarecer. Na verdade, elas não passam de uma ferramenta de comunicação externa. Raras vezes revelam o que de fato está escondido dentro das pessoas. Com facilidade, elas podem ser usadas para nos bajular, enganar, persuadir e manipular. A maioria de nós está em constante busca, tentando ser isto ou aquilo, alcançar determinado objetivo, conquistar um tipo de situação, evitar outro e assim por diante. Ao longo deste processo, aprendemos que a clareza e a transparência podem revelar fraquezas e vulnerabilidades ou ainda despertar a mesquinharia, a inveja ou a ganância dos demais. Por isso, muitas vezes evitamos nos abrir completamente. Deixamos de falar toda a verdade, contando pequenas mentiras no intuito de nos proteger. Superficialmente, nos esforçamos para parecer honestos, civilizados, decentes, generosos e justos. Mas sabemos que se seguirmos essas virtudes ao pé da letra, se jogarmos o jogo direta e abertamente, nossas chances de vencer serão pequenas, porque na certa, seremos vítimas de especuladores e massacrados por adversários mais inescrupulosos. Além disso, sabemos também que, sendo sempre honestos e diretos, insultaremos muita gente. Porque a verdade, em geral, é a maior ofensa. Sendo assim, fingimos e disfarçamos. Fazemos de conta que não queremos nada. Escondemos nossa verdadeira intenção. Vivemos em duplicidade. Em vez de dizer o que verdadeiramente pensamos, falamos o que o outro quer ouvir, criando um enorme faz de conta, um teatro de aparências. No palco, tudo parece calmo e sob controle, perfeitamente em ordem. Mas no palco, as pessoas deixam de lado quem de fato são para representar determinados papéis. É quando as cortinas se fecham que as emoções negativas emergem. Na escuridão dos bastidores é onde os dramas são armados, e a ganância, a inveja, o ódio e o desejo de domínio e manipulação reinam quase absolutas. Pare e pense sobre isso por um momento. Se analisar suas relações por todos os ângulos possíveis, verá que esse é um processo contínuo, interminável, e a maioria de nós está satisfeita com ele, porque esse processo, no fundo, nos dá a sensação de proteção. Mas o que você não pode, como vimos na primeira lição, é ignorar as coisas como elas são. Por isso, se você busca poder, sucesso e liderança, não seja ingênuo a ponto de se deixar conduzir apenas por palavras e aparências. Você precisa entender que a maioria dos indivíduos usa as palavras para se defender, para dissimular suas verdadeiras intenções e despistar você do que elas realmente pensam, sentem e desejam. Estudos convincentes apontam que, num processo de comunicação regular, menos de 20% do que na realidade importa é dito de forma direta, através de palavras. Repito, menos de 20%, portanto, a partir de hoje, empenhe-se para conhecer as pessoas num nível mais profundo. Não se perca em distrações e aparências. Vá além das palavras dos outros. Descubra o que os motiva,
qual o interesse oculto por trás do que dizem. E como já vimos, nunca deduza superficialmente que eles possuem os mesmos valores e princípios que você ou que zelam pelas mesmas coisas que você. Porque, quase sempre, eles não pensam e não acreditam naquilo que você pensa e acredita. É por esse motivo que a habilidade de compreender o que motiva as pessoas é a principal chave da liderança eficaz, do poder e do sucesso. Como disse no começo deste vídeo, se você sabe o que o outro busca, o que ele quer e precisa, a necessidade que existe por detrás de suas ambições, lágrimas, ansiedades, seus desejos e medos, você pode se oferecer para suprir essa necessidade.